Olá, meu nome é Letícia e eu serei a professora nesse semestre de Direitos Humanos de vocês. Primeiro eu gostaria de novamente dar as boas-vindas para vocês, eu os conheci essa semana, então sejam bem-vindos ao curso, sejam bem-vindos à faculdade, espero que gostem, né, do nosso curso e sejam muito felizes na nossa faculdade, então sejam bem-vindos. Como eu falei, meu nome é Letícia, eu sou de formação advogada, sou advogada criminalista, né? Me formei em Direito já há 19 anos e sou também mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC. Como que vai funcionar a nossa disciplina? Então, nós temos uma ementa. O que é isso? Isso é o nosso conteúdo programático, é o que a gente vai ver no decorrer do semestre. Essa ementa já está na área do aluno para vocês darem uma olhada e lá tem, fora o que a gente vai trabalhar, também a parte de referência bibliográfica, o que seria interessante ter, né, o que também está disponível na biblioteca e leituras complementares. Mas eu espero que vocês não se preocupem nesse início, qualquer texto, qualquer dificuldade em encontrar o livro, eu disponibilizo para vocês, então não se preocupem com isso, tá? Mas a ementa tá lá e é o que a gente vai estudar nesse semestre. E a metodologia? A metodologia significa de que forma eu vou trabalhar essa disciplina com vocês. Então, a nossa disciplina é toda EAD, né? Toda gravada. Vocês viram que ontem a gente propôs, inclusive, encontros, né? Para a gente trocar ideias, para a gente tirar dúvidas. E isso a gente vai, né, ver a melhor forma aí no decorrer do semestre para ter esses encontros, para a gente poder tirar essas dúvidas. O que eu vou passar para vocês? Às vezes aula expositiva, ou vou juntar textos, vídeos, até a própria música para a gente dialogar e fomentar um pouco do que vem a ser os direitos humanos. Hoje, inicialmente, nesta primeira aula, eu gostaria de falar com vocês sobre a educação em direitos humanos, o porquê da importância dos direitos humanos no curso de Direito. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a faculdade em 2002, eu me formei, não existia essa matéria, nem como obrigatória, nem como optativa. Eu estudei essa disciplina dentro do Direito Internacional Público. A gente não sabia muito dessa importância, né, ou dessa matéria em si, né, dentro da grade curricular do curso de Direito. Quando eu falo em direitos humanos para vocês, eu estou falando de luta social, de luta política, porque foi a partir dessas lutas, dessas várias revoluções, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, a gente vai falar sobre a Revolução Americana, nós vamos falar sobre as guerras, as duas grandes guerras. Tudo isso, toda essa parte histórica fomentou a discussão tanto dos estados como da sociedade civil para uma política de direitos humanos. Né? Eu coloquei aqui para vocês que o nosso marco teórico, que seria, por exemplo, o nosso principal instrumento, que tudo vem dele, vamos assim dizer, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que traz dentro desta declaração um super princípio, que até a professora Flávia Piovesan chama de super princípio, que é a dignidade da pessoa humana. Mas por que essa dignidade da pessoa humana? Porque se vocês forem ver pela própria data, a declaração é posterior ao final da Segunda Guerra Mundial. A descoberta do Holocausto, dos campos de concentração e extermínio nazistas. Então a gente teve esse instrumento justamente para procurar a paz e fomentar os direitos humanos. Ah, mas daí parece que é só de uma parte internacional. Não! A própria globalização, o que acontece? Os estados, eles se unem para
assinar esses tratados de direitos humanos, que é um tratado também de respeito mútuo, de paz, né? O que a gente busca com isso é a paz. E também que essa educação em direitos humanos, né, fomentada pelo curso de Direito, outros cursos também trabalham com a matéria de direitos humanos, é formar cidadãos, formar pessoas que são preocupadas com as pessoas mais vulneráveis, com as pessoas em situação de rua, com os idosos, com as crianças, com as mulheres, com os indígenas. Se preocupar mesmo com a pessoa, com o ser humano. E de que forma os direitos humanos fazem isso? Dialogando. Ele dialoga com outras matérias. Ele não é algo estanque, parado, que fica ali, ou não é só a normativa, no sentido de apenas vamos estudar tratados e leis. Não, nós vamos dialogar com outras matérias para demonstrar para vocês a importância do estudo dos direitos humanos. Vocês, nesse primeiro período, não vão ter matérias como direito penal, trabalho civil, mas é importante. Por quê? Vamos citar um exemplo, direitos humanos e o direito civil. Antigamente existia no Código Civil o pátrio poder, que era exercido apenas pelo homem na família. Agora, não existe mais o pátrio poder, até mesmo pela nossa Constituição Democrática de 88. Agora se chama poder familiar. O que quer dizer isso? Homens e mulheres em condições iguais. Mas isso foi o quê? Conquista e a luta por direitos humanos. Aqui no direito do trabalho, nós temos a Organização Internacional do Trabalho, criada ao final da Primeira Guerra Mundial. O que ela propõe? Ela propõe condições dignas de trabalho. Então, o que proíbe o próprio direito do trabalho? Jornada extensiva de trabalho, né? Se a gente lembrar da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 20 horas numa fábrica. Nós temos a proibição do trabalho de menores, também lembrando a Revolução Industrial. Nós tínhamos crianças de 2 a 3 anos que trabalhavam nas fábricas. Então, isso é uma contribuição de quem? Dos direitos humanos. Aqui no direito penal, o que a gente tem? Nós temos a proibição da tortura, da pena degradante ou cruel, pena cruel. A própria Lei Maria da Penha, feminicídio, contribuição de quê? Dos nossos direitos humanos, para vocês verem como que eles dialogam. Talvez essas palavras, a princípio, soem, não entendo muito, mas eu quero só citar alguns exemplos de como os direitos humanos influenciam em todas as matérias. Aqui, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes nós tínhamos um código de menor, no qual crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos de direito, né? Não há mais código de menor, e sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir até da Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Então, nós temos o nosso estatuto no qual as crianças são sujeitos de direito e possuem como princípio máximo a sua proteção integral. Mas quem conseguiu isso? Os direitos humanos. E lembrar também inicialmente aos senhores que já é matéria obrigatória tanto no exame da ordem como nos concursos públicos. Essa preocupação em trazer os direitos humanos e esse diálogo, né? Essa interdisciplinariedade com outras matérias. Hoje eu vou passar uma pergunta para vocês, que eu quero que vocês me respondam até terça-feira. O que significa para vocês os direitos humanos? Eu não quero que vocês procurem em internet, em livros, em nada. O que vocês acham?
E não se preocupem, não quero saber se vocês estão certos ou se vocês estão errados. Não, eu quero que vocês sentem e falem, não, para mim direitos humanos é isso. É só para a gente também ter um pouco, eu conhecer um pouquinho vocês, né? E a gente também poder trabalhar com isso na próxima aula. Gostaria que vocês me entregassem, eu sei que é um pouquinho em cima do tempo, até terça, porque eu pretendo já disponibilizar o vídeo ou qualquer outra atividade, né? Já na quarta ou quinta-feira, para vocês terem mais tempo, né? Para poder fazer esse estudo, tá? Muito obrigada e até o próximo encontro.